Amigos, Irmãos, a paz do Senhor. É Natal, rapaz. Então, ó, vou fazer o seguinte. Uma vez chegaram pro Papai Noel e perguntaram se ele rói unha. Sabe o que ele disse? O quê? Ho, ho, ho. Amigos, Irmãos, a paz do Senhor. Nós somos o canal Testemunho Bíblico e hoje nós estamos com um vídeo fantástico para todos vocês falando sobre o Natal. Antes propriamente de entrarmos no assunto sobre o Natal, queremos desejar para você e para sua família um Feliz Natal, que seja um Natal de bênçãos e que você possa aproveitar com responsabilidade essa data tão importante e que você possa pensar, meditar, refletir acerca do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes, queremos pedir encarecidamente que você se inscreva no canal, ative o sino das notificações para que você não perca nenhum conteúdo. Então é Natal. Ano novo também. Compartilha, fala, compartilha. Compartilhe também esse vídeo nas suas redes sociais, via Instagram, Facebook, WhatsApp, para que mais pessoas possam estar sendo edificadas por este conteúdo. Hoje, dia 25 de dezembro, é comemorado mundialmente a festa natalina, ou seja, o Natal. Mas o que é o real sentido do Natal? Como surgiu essa festa? Em qual contexto? O que é celebrado? Nós estaremos tratando sobre isso nesse vídeo. Vamos responder a seguinte pergunta. Talvez você nunca ouviu essa resposta ou nunca ouviu falar sobre isso. Mas você sabia que o dia 25 de dezembro ficou comumente marcado na história como sendo o Natal, ou seja, o dia em que é comemorado o nascimento de Jesus? Você sabe por quê? Pois bem, isso surgiu no ano 350 depois de Cristo. Sim, e este dia foi marcado, ou seja, dia 25 de dezembro, para substituir uma festa popular e pagã na antiguidade. Essa festa era chamada de festa de Natalis Invicti Solis, ou seja, o nascimento do Deus Sol. Por quê? Porque na antiga cultura grega era comemorada o nascimento do sol. Na época, então, os cristãos, para tirarem o foco dessa festividade pagã, colocaram no dia 25 de dezembro como sendo o dia em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu. É importante lembrar que, assim como já foi falado, essa data ela foi modificada por Constantino. Ele que oficializou o cristianismo como religião oficial. Para substituir uma data pagã, ele colocou no dia 25 de dezembro o dia do nascimento de Jesus Cristo. Como alguns pensam, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, muito menos Jesus nasceu em dezembro, não. Também não é o nosso objetivo aqui nesse vídeo afirmar com contundência em que dia Jesus nasceu. Até porque nem a própria história consegue evidenciar isso. Nós sabemos que Jesus nasceu no ano 6 a.C. por um erro de calendário do Papa Gregório, que eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas nós queremos tratar sobre este tema. Nós percebemos que quando o nosso irmão Cláudio falou, foi até benéfico, porque antes era comemorada uma festa pagã, idolatria, não é? Adoravam ao Deus Sol, diga-se de passagem, Deus com D minúsculo, não é? Tanto é que a idolatria no sol é cabalmente proibida no relato bíblico. Por exemplo, em Ezequiel, no capítulo de número 8, nós vemos Deus condenando a idolatria de 25 homens ao sol. Mas é importante destacarmos também que a partir desta mudança foi feito um marco no cenário mundial. Por quê? Porque os cristãos do Ocidente agora, eles estavam influenciando todas as gerações que viriam após si, porque seria conhecido internacionalmente como a celebração oficial do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante saber o seguinte: Jesus, ele não nasceu no dia 25. Não estou falando aqui no fato histórico, no dia da história, anos, meses e dia. Eu estou falando que ele disse certa vez: antes que Abraão existisse, eu sou. Então veja que Jesus, ele não nasceu, ele se encarnou, que é algo totalmente diferente. Ali ele nasceu numa forma humana, no dia comemorado no seu nascimento, foi na forma humana, quando ele se encarnou. Mas isso não quer dizer que Jesus ele veio à existência a partir deste momento, não, porque antes disso tudo, antes da criação do mundo, ele já estava com o Pai, porque nós sabemos que Jesus, assim na Trindade, como nós já falamos, ele é a segunda pessoa, Pai, Filho e o Espírito Santo, e antes da criação do mundo, ele já era Deus. É importante destacarmos, como nosso irmão Cláudio falou, que em Miqueias
capítulo de número 5, versículo de número 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, Miqueias falando sobre a origem do Messias que haveria de nascer em Belém Efrata, ele diz que o Messias, a sua origem é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, Jesus Cristo ele sempre existiu, ele é atemporal. O seu atributo da eternidade é imutável, como nós já falamos. É importante destacarmos também que nós comemoramos no dia 25 de dezembro, não como um ato cabalmente contundente de que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, como nosso irmão Cláudio falou, mas que é um ato simbólico para relembrarmos do nascimento histórico de Jesus Cristo. Em João capítulo de número 1, versículo 14, se cumpre a profecia em que Isaías diz que o Senhor seria Emanuel, Deus conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus, o Deus encarnado, ele desarmou a sua tenda nos céus e armou a sua tenda aqui na terra para poder habitar e para poder salvar toda a humanidade. Em Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai de Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías ele diz que um menino nos nasceu e um filho sim nos deu. Ou seja, um menino Jesus encarnado nasceu, mas o filho foi dado pelo próprio Deus. Então nós vemos que foi uma dádiva do Pai. Foi um presente que Deus enviou para uma humanidade perdida. Jesus, como já foi falado, o Verbo encarnado. João, capítulo de número 1, versículo número 1, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No versículo de número 11 ele diz: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem em seu nome. Então nós vemos que Jesus, o Verbo encarnado, ele veio para remir os nossos pecados, para morrer na cruz do Calvário. E é um ponto muito interessante o seguinte: muitos contestam essa festa porque diz que nós não devemos celebrar o Natal porque nós devemos se basear na volta de Jesus, esperar a sua volta. Mas sabemos que a volta de Jesus, podemos assim dizer, me entenda, só é possível após a sua ressurreição. E a ressurreição de Jesus só foi possível após a sua morte. Então, a morte de Jesus só foi possível após a sua vida terrena e a sua vida após o nascimento. Então, Jesus vai voltar, mas primeiro ele teve que nascer. Então, nós devemos sim se alegrar pelo nascimento do Messias. Nós devemos ter como um ato maravilhoso. Deus nos deu a maior dádiva que ele poderia dar, o seu Filho. Em João, capítulo de número 13, versículo 16, a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu. Este ato de dar, ou seja, dar é o verbo do substantivo doar. Ele deu o ato ou efeito de doar. Ele nos doou esta dádiva para propiciar os nossos pecados. E eu fico me perguntando, refletindo, arrazoando nos meus pensamentos, dizendo o que aconteceria e o que haveria de ser da humanidade caso o Verbo não tivesse sido encarnado. Eu posso dizer, conjecturando em Efésios capítulo 2, versículos número 1 em diante, que nós ainda continuaríamos mortos em ofensas e pecados. Que venhamos refletir acerca da data natalina. Que venhamos refletir mais sobre o nascimento de Jesus. Porque sabemos que o nascimento de Jesus é a maior esperança para um mundo em corrupção. E nós devemos celebrar o Natal? Eu posso responder sua pergunta como sim. Veja o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 10. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: acharás um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e bendizendo. Então nós vemos que assim que Jesus nasceu, o Verbo se encarnou, nós vemos que os anjos e uma multidão dos exércitos celestiais louvavam a Deus. Louvava pelo nascimento do Messias, pelo o Cristo que veio ao mundo para trazer-nos a salvação. E veja o louvor que eles entoavam no versículo de número 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então nós vemos que os anjos e os pastores, eles louvavam
adoravam a Deus pelo nascimento de Cristo. E nós, como seres mortais e criatura de Deus, será que nós também não devemos nos alegrar? Devemos ficar contentes pelo nascimento do nosso Mestre, Pastor, Salvador e Redentor. O que eu vou falar aqui talvez possa chocar muito, mas é a mais pura verdade. Talvez, pela correria do dia a dia, nem sequer agradecemos a Deus em 364 dias do ano por ter enviado o seu Filho para morrer por nossos pecados. Será que em um dia especial não podemos agradecê-lo pela dádiva de nos conceder o Messias? Ora, a doutrina da encarnação, ou seja, do nascimento de Jesus Cristo, ela é tão importante que o evangelista João, na sua primeira epístola universal, no capítulo de número 4, do versículo 1 em diante, ele declara que se alguém nega a vinda do Messias em carne, esse tem o espírito do anticristo. Que venhamos então ser pessoas agradecidas, que venhamos então reconhecer a encarnação de Jesus Cristo e que venhamos, assim como nosso irmão Cláudio falou, juntamente corroborando com os anjos, com os pastores e com todos aqueles que adoraram a Deus, render graças ao Criador, porque Ele nos deu a honra e nos deu o privilégio de conceder ao seu próprio Filho a sua maior dádiva, o seu bem mais precioso, por amor a mim e por amor a você, pobre pecador. Então, comemore o Natal de forma consciente, com seus amigos, familiares, dentro de sua residência, para agradecer a Deus pela dádiva, por esse presente tão maravilhoso e benéfico para uma humanidade perdida, que outrora nós estávamos em trevas, mas pela brilhosa luz que nasceu em Belém, nós viemos para a vida. Então, seja grato a Deus. Ele nasceu para nos trazer alegria e novas de paz. E o mais importante, use máscara, o vírus ainda está solto. Colossenses capítulo de número 1, versículo 3 diz o seguinte: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Outrora, como nosso irmão Cláudio falou, nós estávamos em trevas, mas agora, na nova posição em Cristo Jesus, através do advento da sua encarnação, através do advento do verbo se fazer carne, nós habitamos em luz e que nós possamos irradiar essa luz para todos aqueles que estão ao nosso redor. Feliz Natal. O momento em que a humanidade ela teve um novo recomeço, uma nova história no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Feliz Natal para você, comemore seu Natal com a sua família, lembre-se da dádiva, do presente que Deus enviou para a sua vida. Em nome de toda a família do Testemunho Bíblico, nós queremos desejar para você e sua família um Feliz Natal. E o próximo, vamos falar junto? Bora, nós da família, bora. Não, tu fala e eu falo, Rafael. E nós da família do Testemunho Bíblico queremos desejar para você e para... Vai, para você, vai, continua. E nós da família do Testemunho Bíblico queremos desejar para você e sua família um feliz... Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.